O reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com eles uma moeda de prata. Senhor, vamos para a minha vinha. Lhes pagarei uma moeda de prata. Saiu novamente às 9 horas da manhã e encontrou outros que estavam desocupados na praça. Então lhes disse: Aqui, senhor. Venham vocês também para a vinha. Lhes pagarei o que for justo. O patrão retornou ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. O patrão saiu novamente às 5 horas da tarde e encontrou outros que estavam sentados na praça e lhes disse: Por que vocês estão o dia todo desocupado? Ninguém nos contratou. Não fomos chamados. Então, vamos para a minha vinha. Ok, obrigado. No fim do dia, o patrão chamou o administrador e pediu para que ele pagasse a todos um dia de trabalho. Chame os trabalhadores. Pague uma diária para todos. Começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Trabalhadores, venham receber os últimos que vieram. Como assim? Mas, senhor, aqueles trabalharam apenas 1 hora. E tu igualastes a nós, que suportamos o calor e o cansaço do dia inteiro? Isso é uma injustiça. Como assim? Amigo, eu não fui injusto com você. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou vocês estão com inveja da minha generosidade? Não combinamos uma moeda de prata? Tome suas coisas e vão para suas casas. Quero dar aos outros que foram contratados no final o mesmo que dei a vocês. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Shalom. A temática que o Evangelho de hoje nos apresenta, o trabalho e a justiça, é de uma atualidade extrema neste tempo em que vivemos. A crise económica, que parecia querer dar sinais de superação, vê-se agravada com a pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos e muitas mesmo, temem que isso possa vir a acontecer-lhes também. O futuro é uma incerteza. Bem, o Evangelho não tem como primeira preocupação a justiça económica. As palavras de Jesus têm como objetivo primeiro ressaltar a bondade do patrão que na parábola se identifica com Deus Pai.
Mas a boa notícia envolve e diz respeito a todo o agir humano e não apenas à sua relação com Deus. Então, o socioeconómico, o político, as relações humanas têm a ver com a fé e precisam ser uma consequência dessa mesma fé. E neste campo, podemos avançar duas ilações que parecem estar por trás do ensinamento de Jesus. Primeiro, a dignidade da pessoa humana é prioritária. A pessoa não vale pelo que produz, mas pelo que é. Segundo, a economia precisa estar ao serviço da dignificação da pessoa. A economia não pode ser o eixo sobre o qual gira a vida humana. É apenas um instrumento, nunca um fim. Vamos por partes, começando por entender o contexto. Com a invasão romana, muitos proprietários da Galileia haviam sido extorquidos de suas terras em favor, talvez, de ex-militares reformados do exército ou de aliados políticos dos romanos. Para sobreviverem e sustentarem suas famílias, os antigos proprietários passam a ser diaristas, a serviço dos mais ricos ou mesmo dos novos donos das terras. De homens livres, passam a quase escravos, precisando mendigar o trabalho diário. A oferta de mão de obra ultrapassava em muito a procura. Daí que todos que pretendiam trabalhar se reuniam de manhã cedo em certos pontos estratégicos, esperando serem contratados por algum patrão ou latifundiário. Os donos chegavam cedo e recrutavam os mais fortes, subejando os fracos e os menos jovens. Raramente alguém seria recrutado depois do meio-dia. No final do dia, o pagamento era feito de acordo com a lei do Levítico e do Deuteronômio, isto é, consoante as horas de trabalho. Mas algo novo pode ser percebido nesta parábola. Por um lado, este patrão emprega todos os trabalhadores, até os menos capazes. Porquê? Porque tem compaixão deles. Por outro, no final do dia, o patrão faz a todos o mesmo pagamento, sem se preocupar com as horas trabalhadas, com o rendimento de cada um. Fica a ideia de que para este patrão, mais importante do que o produzido, era o que cada trabalhador podia levar para a sua casa. Claro que, na hora de receber, há vozes discordantes acerca da justiça do patrão. Quem trabalhou mais já fazia planos, pois esperava receber mais. Não pensamos assim muitas vezes? É a lógica do mundo, a lógica da remuneração. Cada um deve ser pago de acordo com a sua produção. Só que a lógica de Deus é bem diferente. O patrão não foi injusto, pois, para além de todos receberem o combinado, todos foram tratados com dignidade. E o questionamento é forte. Será que o seu coração invejoso é tão mau que não conseguem alegrar-se com o necessário para todos, incluindo os mais desprotegidos? Não basta cumprir a lei. O estrito cumprimento da lei muitas vezes nos impede não apenas de sermos justos com as outras pessoas, mas também de nos relacionarmos com Deus. A parábola foi dirigida aos escribas e fariseus que não apenas se tinham como senhores da lei, como se sentiam incomodados ao perceberem o amor de Deus pelos mais pobres e desfavorecidos, e pior ainda, quando viam Jesus
conviver com esses mesmos pobres e com os marginalizados. Não acontece isso hoje, quando ouvimos tantas vozes discordando da opção preferencial pelos pobres ou da humildade e bondade do Papa Francisco, quando opta por uma igreja de saída e de inclusão? Quando diz que todas as pessoas, incluindo os recém-casados, os homossexuais, as prostitutas e até os pecadores, são muito amados por Deus? Para os escribas e fariseus do tempo de Jesus, a pobreza era tida como maldição de Deus. Como podia Jesus ficar do lado dos pobres? Era uma visão capitalista de Deus que ainda hoje encontramos muito forte entre nós. Deus dá a cada um conforme os seus méritos. A bondade de Deus manifestada por Jesus confunde esta mentalidade e questiona a inveja que é fruto da mesquinhez de coração. Também aqui vale a regra de ouro citada por Jesus em Mateus 7,12. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. O mérito e o demérito do Antigo Testamento vêem-se superados pelo amor misericordioso do Novo, que nos convida a sermos próximos. Também as relações laborais e as relações sociais precisam ser geridas pela caridade, que é o amor de Deus em ação, e pelo respeito, que é o reconhecimento do outro como pessoa, como filho, como filha de Deus, como próximo. Olhemos o texto pela ótica da salvação. Deus nunca se cansa de vir ao encontro do homem, mesmo que ele falte aos diversos encontros, pela madrugada, na hora terceira, na sexta ou na 11ª. Ele não olha o produto do trabalho ou o mérito de cada um. Ninguém participa por direito na igreja, nem vai para o céu por mérito. Tudo é dom e dom gratuito. A única coisa que precisamos fazer é deixar-nos envolver nesse amor de Deus. Mergulhar, saborear esse amor e simplesmente viver esse amor. E o céu não será mais uma vida futura. Ele começa aqui e agora, quando você e eu aceitarmos o desafio de amarmos como Deus nos ama. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.